Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para um episódio especial, por quê? Porque ele é o último do ano, galera. Vamos finalizar aqui com um pessoal muito legal, uma empresa que é uma parceiraça aí da Mercadocar. Eu estou falando da Total Energies, e para falar dessa empresa tão maravilhosa, esse fornecedor tão legal, eu chamo aqui Rodrigo, que vai se apresentar para vocês, olhando para aquela câmera ali, meu garoto. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, valeu. Eu sou o Rodrigo Spesotto, sou consultor automotivo, né, técnico automotivo da Total Energies. Respondo pelas marcas Total Energies e Elf. Vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho de mitos, de verdades, enfim, do mundo dos lubrificantes, né? Essa é a ideia. Esse aqui, com certeza, é mais um convidado que vai dar aqui um verdadeiro show, uma verdadeira aula para mim e para vocês que estão nos acompanhando aí. Vamos falar um pouquinho, Rodrigo, da história, né, da Total Energies no Brasil, no mundo, por onde você quer começar? Vamos lá, vamos falar do mundo, né? Certo. Multinacional francesa, com 101 anos de história, né? Começou lá como companhia francesa do petróleo, enfim, ao longo dos anos veio se fidelizando com o mundo dos lubrificantes, petróleo e lubrificantes. 1975 chega ao Brasil, começa com a exploração de petróleo, parceira já tem 50 anos de Brasil, né? E já parceira da Petrobras, de exploração de petróleo em águas profundas, enfim. Em 2003 tem um episódio interessante para as marcas, ela se funde, né, com a Petrofina e a Elf. Então a Elf, que era uma marca independente, passa a responder para o time Total Energies, que até então era Total Lubrificantes, né? E em 2021 passa a ser Total Energies, né? Amplia a exploração e produção de outras energias, e aí em 2021 vira Total Energies, então, dona da marca Elf, e aí com a gama bem expansiva para todos os lubrificantes automotivos que a gente tem no Brasil e no mundo, né, para todos os carros. A mudança do nome foi exclusivamente por essa questão de atender outros nichos, é isso? Exatamente, né? Ela foi buscar outros tipos de energia, tem algumas métricas, né, de redução de carbono, zero emissão de carbono até 2050, então estamos nessa vibe de tentar diminuir, fazer mais, gastando o mínimo possível, poluindo o mínimo possível também, né? Essa é uma meta ambiciosa até 2050. Sim. Acredito que a gente vá alcançá-la, né? É ambiciosa, mas uma empresa que se reinventa, que não gosta de ficar sossegada, né? Tem esse poder, disso, né? Essa autoavaliação de falar, eu preciso fazer um pouco mais. É verdade. Vocês deram esse passo aí muito legal. Legal saber dessa meta aí de vocês. É legal. Importante para quem está seguindo também. Mas agora vamos ao que interessa, a pergunta do leigo aqui. A pergunta do leigo, eu trouxe o cara certo para falar aqui. A perguntinha básica é, óleo é tudo igual? Então, na verdade, não é tudo igual, né? Infelizmente, no mercado brasileiro, a gente tem a invasão de muitas marcas, né? A gente tem muitas marcas. Não tem nenhum critério que seja proibitivo para que as marcas venham e vendam os seus produtos, né? Então, a gente tem marcas e aí a gente precisa entender um pouquinho da qualidade, né? Quem são as fórmulas, aliás, quem tem as fórmulas globais, quem são as empresas multinacionais que defendem as suas marcas e tal, essas estão um passo à frente de muitas outras que tem e que também vendem bem, né? Que também tem o seu público destinado a isso, enfim. Mas óleo não é tudo igual, tem uma diferença. E a principal parte é a qualidade. Depois vem a parte de homologações, a parte de aprovações dos comitês e tal. Então isso diferencia as boas marcas, as melhores marcas do restante, né? Claro que foi uma brincadeira que eu fiz aqui com o Rodrigo, né, pessoal? Essa questão de perguntar se é tudo igual, nós sabemos que não é. Foi mais para provocá-lo mesmo e para ver a resposta do especialista. A Total Energies com mais de 100 anos de bagagem aí, com certeza tem todo o know-how, né, para fazer um produto de qualidade, né? Sim. Mas é importante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas não se atentam a isso, né? Noção, né? Hoje em dia, com o mundo tecnológico que temos na palma da mão, é mais fácil bisbilhotar a vida alheia do que buscar informações fidedignas daquilo que a gente usa, né? O carro nosso brasileiro é tão apaixonado pelo carro e muitas vezes negligente com relação ao lubrificante, né? Tem um carro caro, tecnológico, de 100, 200 mil, e acha que com lubrificante de R$10 vai suprir as necessidades do motor. Não é bem por aí, Não é por aí, né? Aproveitando então para falar dessa paixão que o brasileiro tem
pelo carro. Rodrigo, a questão da troca de óleo, ele segue a quilometragem fiel que está no manual? Ele pergunta para o cara da concessionária quando ele compra? Como é que funciona essa questão da troca? Também uma questão polêmica, né? É. Importante sempre a gente seguir o manual do veículo, né? Por que seguir o manual do veículo? Porque quem entende daquele veículo, ou quem mais entende daquele veículo é quem fabricou ele. E no manual tem sempre as melhores informações. Então, o período de troca nunca é o fabricante do lubrificante que determina. São as marcas, né, as montadoras, quem produz o carro, que sabe quanto tempo deve durar aquele óleo, aquela viscosidade e tudo mais. Agora, é importante ressaltar que o brasileiro também não lê o manual do carro. Eu desafio um que leu ali, eu mesmo já li algumas páginas, tá? Mas ele sai usando e sai trocando óleo, enfim, confiando no mecânico. E não estou criticando o mecânico também tem conhecimento, mas às vezes ele não se atenta aos detalhes, né? Todo o manual está lá dizendo, basicamente, tecnologia mineral 5.000 km, semissintética 7.500 km, sintético 10.000 km. Nas letras miúdas está lá, se o uso for severo do veículo, a gente precisa trocar na metade desse tempo, né? Ou quilometragem. Os bons lubrificantes costumam durar mais ou menos 12 meses. Então é o que vem ser primeiro, ou 12 meses, 1 ano, ou essa quilometragem, dependendo da tecnologia do lubrificante. Nas letras miúdas no manual está escrito, se o uso for severo, troque na metade do tempo ou quilometragem. O que caracteriza o uso severo, né? Grandes centros. Não é mais um privilégio só dos grandes centros, mas você ficar preso no trânsito, você andar curtas distâncias em muito tempo, ficar carregando algum reboque, alguma coisa. Isso tudo caracteriza o uso severo. Exige muito do carro, né? Exige mais do motor, né? O motor não estava, talvez, preparado para aquilo. Então a gente precisa compensar com o uso de um bom lubrificante, trocando ele com 50% do tempo, né? Maravilha. Vamos aproveitar que você falou desses dois carinhas aí, semissintético e o sintético. Pode usar os dois, cada um tem sua função. Como é que funciona esses camaradas aí? É importante sempre a gente respeitar o quem, né? Quem fabricou o carro determina se no meu carro eu quero sintético ou semissintético. São tecnologias diferentes que, se misturado, né? Se eu fizer um tutti-frutti, puser 1 litro de cada um no motor, é provável que me dê problema, é provável que vire borra, é provável que trave o motor ou que não tenha a eficácia que teria se eu usasse só o sintético ou só o semissintético. Então, assim, são duas tecnologias importantes que eu acho que é legal a gente ressaltar. Todos eles têm o seu público, a sua quantia de motores que atende, enfim. Mas é sempre bom respeitar o que o fabricante do motor pede. Posso misturar os dois? Não, de jeito nenhum. Né? Você não deve misturar nem marcas diferentes. Eu sei que essa marca A é boa, B é boa, C é boa. Vou pôr 1 litro de cada um. Não. Compre só da A, só da B ou só da C, enfim, e utilize isso dentro do motor do seu carro, que você vai estar bem atendido, né? Essa aqui eu já vou levar pro resto da minha vida, viu, pessoal? Pode misturar? Não, de jeito nenhum. Não misture, né? Não misture. Rodrigo, você consegue explicar pra gente o que ocorre no motor quando entra o óleo? Chegou a entrada do óleo ali, o que ele faz no motor? Na verdade, assim, o óleo tem algumas funções, né? Que é manter a temperatura do motor, lubrificar principalmente. O motor são peças metálicas que tem um desgaste, né? O atrito das peças metálicas vai desgastá-las. Então a gente precisa do óleo lubrificante para fazer um filme, uma película, para que o atrito seja o menor possível. Ele também veda, ele também protege de corrosão, ele também protege de oxidação, ele também protege, faz uma série de proteções e veda também por possíveis folgas que tenha dentro do motor. Então tem algumas funções básicas do lubrificante e que ele faz, ele executa todas essas funções lá dentro, né? Por mais que a gente não veja, ele está ali fazendo isso tudo. E agora mais uma provocação do leigo aqui para o especialista, né? Na questão da eletrificação. Os lubrificantes vão sumir devido a isso ou não tem nada a ver? Na verdade, existe essa tendência, né? Dos veículos elétricos que não demandam de lubrificantes. Mas é um erro. Os veículos elétricos precisam, motores elétricos precisam. Já fala um pouquinho dessa atuação nos elétricos e nos híbridos também. Então, assim, os motores elétricos precisam de lubrificação, uma lubrificação talvez diferente, com graxa, enfim. Os motores híbridos têm o motor a combustão, então também demandam do lubrificante. Vai precisar ainda de lubrificante, então os lubrificantes não vão ser extintos, né? O que precisa é ter uma tecnologia no lubrificante diferente. Por exemplo, aqueles que alimentam os veículos híbridos
eles precisam ser óleos isentos de condutividade elétrica. Você não cria um curto dentro do veículo e perde o motor, acaba com a bateria, enfim, né? Prejuízo muito grande. Com relação só aos elétricos, ainda tem a parte de transmissão, né? Do aumento e diminuição de velocidade e tal, que tem a transmissão. A transmissão também, ela não é 100% elétrica ou 100% híbrida. Precisa de um lubrificante ali, que são um conjunto de engrenagens que vai sobrepondo uma ou outra, dando mais ou menos velocidade. Esse fluido também precisa ser isento de condutividade elétrica. Então, assim, por mais que chegue, né, toda essa modernidade com veículos híbridos e elétricos, ainda existe um campo muito grande, muito longevo, diria assim, para os lubrificantes, né? E como é que a Total Energy está se preparando para isso? Com certeza vocês discutem ali internamente essa questão, sim, né? Sim. Apesar de que pode ser que seja muito demorado, pode ser que dê um passo atrás, mas vocês têm que estar preparados, né? Até para se manter como uma potência do mercado. Perfeito. A gente tem alguns centros tecnológicos no mundo e que estão junto com as principais montadoras de veículos elétricos e híbridos, né? Aqui no Brasil a gente tem uma parceria com a GWM, por exemplo. Então a gente já sai de fábrica com os nossos produtos, a linha do Haval, né, que da GWM. Estamos fechando algumas parcerias também com o BYD, enfim. Então a gente tem esses grupos de estudos, né, os especialistas, junto com as montadoras, justamente para desenvolver já o lubrificante na criação do carro, no desenvolvimento do carro, né, para quando ele vier para a rua já estar preparado ou já termos um fluido base do que vai atender aqueles motores. E também, né, a gente tem fora do Brasil, ao longo do mundo, uma linha dedicada para os veículos elétricos, seja ele leve, pesado, motocicletas. Temos estações de reabastecimento específica para isso. E aqui no Brasil a gente tem uma linha nacionalizada, específica e dedicada a veículos híbridos da GWM. É muito legal, viu, Rodrigo, saber dessa parceria, né, porque o mercado acaba se ajudando, né? Por mais que as montadoras tenham a necessidade delas de vender e de existir, mas empresas como a Total Energy também são muito importantes para o mercado, né? Então essa parceria eu acho que é muito legal que tenha essa conversa, porque precisa ter essa sinergia entre as empresas, né? Isso. Agora uma perguntinha legal aqui também, mais uma do leigo.com aqui. Ai. Tem o óleo certo para quem acelera mais ou menos? Para quem pisa mais, pisa menos? Existe isso ou não? Vamos lá, né? Tem linhas de produtos dedicadas à performance, né? A competições. Então, assim, se eu sou um cara que curto, por exemplo, arrancadas, tem que ter um fluido especial, porque o óleo da arrancada é diferente, o comportamento do motor de arrancada é diferente do comportamento de um motor de passeio, de um veículo convencional. Então, sim, tem um óleo específico, tem um óleo especial para isso. A gente precisa buscar as homologações mais exigentes do mercado para conseguir dar conta disso tudo. Mas, em geral, os produtos que a gente tem aqui no mercado brasileiro são mais para consumo do dia a dia e tudo mais. Apesar da gente ter, principalmente na linha Elf, os produtos mais robustos, dedicados a quem acha que as vias são os autódromos, né? São pistas. E posso te falar uma coisa, viu, Rodrigo? Eu, que venho do mundo das motos, já fiz alguns testes com motocicleta no autódromo, e ali é legal que a gente vê que a gente não sabe pilotar, galera. A gente acha que na rua todo mundo é Ayrton Senna, né? É verdade, quando vai pro autódromo, não sei se você já teve essa experiência. Nunca tive. Mas, cara, você tá descendo, Interlagos ali principalmente, você tá descendo ali, daqui a pouco do nada tá a curva ali pra você super fechada. Aí você fala, aí, rezo, bato, tiro o pé, freio. É muito legal, assim, que aí é um desafio mental que você tem ali em poucos segundos pra decidir. Então você imagina isso na rua, né? Pega uma Via Dutra, uma Marginal Tietê que a galera quer correr e não é o ideal, né? É uma pena, né? É uma pena porque, assim, nas ruas as pessoas não estão tão habilitadas quanto a gente gostaria que tivessem, né? Verdade. E aí achar que a gente vai encontrar um cenário parecido com o do autódromo não é verdade, né? E acaba... Quando você vê o piloto profissional do seu lado, você fala, cara, eu não sei nada ainda. Eu conheço algumas pessoas que tiveram a experiência de andar ao lado de pilotos de Stock Car, enfim, né? O cara o buraco é mais embaixo, né? Digamos que alguns gritos saíram ali, né? É difícil manter a compostura, né? Porque dá um medo danado. Dá medo, é complicado. E a questão do clima, Rodrigo, ela afeta a vida útil do lubrificante? Ela afeta sim, a temperatura é um agravante, né, do lubrificante, ele vai encurtando a vida desse lubrificante, mas eu diria que as grandes marcas, mais uma vez, né, a Total Energy Self se enquadra nisso com certeza.
já está preparado para o nosso clima aqui, para o nosso clima tropical, vamos dizer, de 10 graus mais ou menos até 40, 45 graus. O lubrificante não vai sofrer tanto com essa faixa de categoria de temperatura, mas sim ele degrada. Se a gente partir para uma área muito mais fria, por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, aí já tem uma outra categoria de lubrificantes para eles. A gente, como Total Energies e Elf, temos outras linhas dedicadas aos veículos de lá. E se a gente pegar uma mais quente também, como um deserto, norte da África, enfim, umas áreas mais quentes, a gente também tem linhas específicas para isso, com mais aditivos protegendo essa mudança climática, né? Ou essa interferência da temperatura. Nesses países que você citou da América Latina, a Total Energies também tem atuação lá. Também está presente. Temos fábrica na Argentina, no Chile, né? E aí já tem algumas linhas. Você falou, né? Já com estudo próprio para tropicalizar. Com algumas linhas específicas para os veículos deles lá. Maravilha. Né? Quando vinha alguns veículos Peugeot e Renault para nós aqui, muitas vezes vinha no manual um produto que só tem lá. Né? E o pessoal ficava meio perdido. Não, eu quero essa aprovação, essa homologação. Então, essa homologação você vive na Argentina, no Chile, né? Você está aqui no Brasil. Pode levar esse nosso aqui, que é equivalente. Então, gera um pouco de dúvida, sim. Sim. É uma pergunta bastante pertinente que todo mundo, né, questiona. Então, o manual está me recomendando esse produto. Né? Faltou um pouquinho de capricho, talvez, das montadoras de selecionar o público a que o manual está sendo dedicado também. Né? Sim, deixar claro que é para aquela região, né? Perfeito. Como tudo na vida, vivendo e aprendendo. Né? É verdade. E agora, falar em viver e aprender, o que você considera que é o maior erro do motorista em relação à questão do óleo? Olha, o maior erro é ele ser negligente com a troca. Né? Por mais que as grandes marcas, os óleos bons, de boa qualidade, tenham uma tolerância com relação ao prazo de troca do lubrificante e tal, exista, né, essa tolerância, o pessoal é muito negligente. Né? Ele lembra que ele tem que trocar o óleo do carro a hora que acendeu a luz do painel, ou quando passou 2.000, 3.000 quilômetros da troca. Então isso é ruim. Sempre vem a pergunta, né? Preciso trocar o filtro toda vez? Sim, precisa trocar o filtro, né? Quando eu não trocava o filtro, era a década de 80. Toda troca atrás de óleo, o cara troca. Eu ia chegar nessa pergunta mais pra frente, mas já que você antecipei. Não tem problema nenhum. Vamos lá, que um assunto faz parte do outro. Toda troca de óleo, o cara já troca o filtro. Precisa trocar o filtro também, né? Os filtros também têm tecnologia, tem válvula hoje dentro dos filtros. Saturou o elemento filtrante, ele trava, se Deus quiser, a válvula aberta, e aí ele circula o óleo sujo para dentro do motor, podendo trazer alguns prejuízos de parte metálica, de atrito, enfim, né? Mas precisa trocar. Troquei o óleo, eu troco sempre o filtro também, né? Não adianta eu sair de casa, fazer uma maratona no calor, chego em casa, tomo um banho, pego a roupa e visto a roupa da maratona, suada, né? É mais ou menos isso que acontece. Quando não trocava o filtro, quando a gente só tinha tecnologia mineral, poucas viscosidades diferentes, isso é realidade da década de 80, né? Perfil de uso também do cidadão, né? Era menos, andava 1.000, 2.000 quilômetros no ano. Hoje a gente usa isso, anda na semana, talvez. Então mudou um perfil, o motor também é diferente, a tecnologia também é diferente. Troquei o óleo, troco o filtro também. E vou te falar, viu, Rodrigo? Eu já vi cara perder carro, perder moto porque não trocou o óleo, cara. É inacreditável assim falar isso, né? As pessoas não acreditam. Perto do valor do bem é um negócio barato, né? Que tem que ser, como você acabou de explicar aqui pra nós, tem que ter a sua devida atenção. E eu já vi cara perder motor por causa disso. Estudos dizem que, né, o lubrificante representa mais ou menos 3% do valor do carro. Cara, você deixar um motor que talvez seja a peça mais valiosa do carro ir embora por conta disso, não vale a pena, né, correr esse risco. É um risco bobo, né? Mas... E perde, né? Perde o motor. Perde, aí depois. Aí vai aprender. Aí vai falar, no próximo veículo que eu tiver, porque você já tá condenado, eu não vou mais fazer isso, né? Vamos falar um pouquinho já que a Total Energies tem tanto tempo aí de bagagem, tanta experiência, né? Quais você considera são os diferenciais da empresa aí perante a concorrência, principalmente? Olha, nossos diferenciais eu diria que está sobre as homologações, né? Então as grandes marcas que determinam as homologações do mercado, a gente atende todas elas, a gente tem essas homologações. Já sai homologado, já sai de fábrica com essas homologações, né? Então, eu acho que essa é a parte diferenciada. Que hoje no Brasil a fiscalização é um pouco menos, existem marcas mais simples, de segunda linha e tal, que acabam
colocando na embalagem que tem as homologações e, na verdade, não tem, né? Para a gente conseguir, por exemplo, homologar o nosso produto, hoje em dia a gente precisa comprar parte da linha de produção de uma montadora. Então a gente compra toda a linha de produção, faz os testes, se a montadora aprovar, tudo bem, a gente tem essa homologação por algum tempo. Não é para a vida toda também, ela tem um tempo estimado. E a gente precisa renovar, vir renovando essa homologação, né? Então, assim, né, algumas empresas dizem que tem as indicações dessas montadoras, né? E homologação é uma coisa, a indicação é outra, né? São mundos diferentes. A homologação é oficial. Exatamente, que pode confundir o cliente na hora de decidir qual lubrificante que ele vai escolher para o motor dele, né? Se ele seguir o manual, ele está bem. Se ele seguir fielmente o manual, ele está bem. Ele está bem calçado. Maravilha. Deixa eu fazer um comentário aqui para você, aproveitar para fazer uma pergunta, né? O lubrificante aí, os produtos da Total Energies, o óleo específico, ele é um recorde de vendas ali na Mercadocar. Que bom. O que você acha que se deve a isso daí? A qualidade, a capacidade de produção, enfim, quais são as características que você acha que para a gente chegar nesse número? Eu acho que a qualidade, vem em primeiro lugar, né? Porque o pessoal, a gente tem uma participação de mercado ainda singela, ainda em crescimento, em fase de crescimento, e as pessoas acham que talvez não tenha tanta qualidade, enfim. E quando compram, utilizam, se surpreendem, e aí retornam e ficam fiéis à marca, né? Então eu acho que a qualidade, um misto de qualidade junto com as homologações dos fabricantes, junto com todo o respaldo que a gente dá, né? A gente tem um laboratório na nossa fábrica, aberto aos clientes, enfim, aberto a todo mundo que precisar usar dessa estrutura, a gente está lá para suportar os nossos clientes, né? Então eu acho que isso faz parte do sucesso do recorde de vendas aí, que boa informação, né? Bom, muito bom. E agora, fugindo um pouco dessa questão do lubrificante, para falar do aditivo. Para que serve esse camaradinho? Que a gente falou muito aqui do lubrificante em si, né? Mas onde entra o aditivo nessa conversa aí? Então, essa é mais uma polêmica, né? Porque assim, o que dizer sobre os aditivos em geral, né? Os aditivos são necessários na formulação dos produtos, dos óleos lubrificantes, enfim. E aí as grandes marcas que têm as homologações, mais uma vez, Total Energies e Elf já têm esses aditivos dentro das suas formulações. Eu preciso complementar o meu motor com esse ou com aquele aditivo? Não é necessário, né? Se você opta por um produto, por um lubrificante de boa qualidade, não tem problema. Com relação aos aditivos externos, preciso pôr isso no meu carro, não preciso, enfim. Se você utiliza o lubrificante de boa qualidade, o que está recomendado, específico no manual, não tem a necessidade. Se você usa um óleo de baixa qualidade, talvez seja interessante você complementar com algum aditivo externo. Mas os aditivos estão aí, são para melhorar a performance do produto, né? Seja na proteção, seja no controle da temperatura, seja na vedação de possíveis folgas, enfim, para que não haja falhas dentro do sistema do motor, né? Rodrigo, agora vamos falar da questão de eventos esportivos. A Total Energies participa de competições, ela está inserida nesse movimento. O que você pode falar para nós disso daí? Então, nós temos duas categorias, né? Então, eu diria que a parte da Total Energies está mais voltada à sustentabilidade, certo, e a parte da ELF está mais a competições de fato. Então, na parte ELF, a gente tem Moto1000 GP. Essa eu conheço bem. Então, olha que beleza. A gente tem a equipe W2V, né? Inclusive, fomos campeões em uma categoria, enfim. E agora, no final do mês, tem mais uma última prova. E na Total Energies temos a FIA WEC, que é globalmente, temos carros correndo lá com o Total Energies. Com a ELF também temos uma parceria junto com a Alpine, né? Uma das equipes que correm, que disputam a FIA WEC. E só marcas fortes, conheço todas elas, né? Já participei de algumas brincadeiras com esses camaradas que correm na Moto1000 GP aí. Já vi a Elf lá, já vi a Alpine lá, é bem legal. Rodrigo, agora eu queria falar de projetos sociais. A Total Energy está inserida também nesse contexto? Eu sei que está, hein? Fala um pouquinho para nós aí. Estamos sim. Temos projetos globais, o Action e o VIA, que para dentro aqui do Brasil, a gente faz parte de trânsito, a parte de pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma voluntária. O nosso pessoal faz isso atendendo todo um público ao redor das nossas centrais nervosas, vamos chamar assim, né?
próximo à fábrica, ou próximo ao escritório, ou próximo à EP, né? A parte de exploração e produção de petróleo no Rio de Janeiro. Temos também a parte de incentivo ao esporte, a parte de leis fiscais, com corridas de rua, com parte dedicada ao esporte também. Então a gente tem uma parte social aí bastante ativa e bastante presente na comunidade, né? Eu fiquei sabendo que tem corrida de rua, Corrida tem de vôlei, rua. a produção soprou bastante coisa para nós aqui, hein? Legal, legal. É isso, é legal isso. saber que uma empresa também se preocupa com isso, que acaba ajudando também. A corrida de rua, aliás, né, Rodrigo, virou assim um mercado... Cara, eu já corri algumas São Silvestres para falar legal, pra você. que legal. E eu vi assim, não poucas empresas, mas um número muito menor do que tá hoje. Assim, hoje tem muita gente grande inserida. É verdade. A Total Energies É verdade. também tá, né? Você sabe que a minha experiência em relação a isso foi a minha primeira corrida, né? Foi agora em setembro, final de setembro, a Eco Run. Então, assim, corri lá os 5 km, né? Corri. Mais 5 km. E é um negócio muito bacana. Muito legal. Você vê gente de todo tipo correndo, muito incentivo. Quando você acha que você não vai conseguir, tem uma pessoa lá, vamos lá, corre lá. Sempre tem alguém com o lubrificante funcionando melhor que o nosso. É isso aí, cara. Então, assim, é sensacional esse ambiente, né? É muito bom. E que vai te motivando a se dedicar cada vez um pouquinho mais para a sua saúde, né? Para o seu bem. Então, isso é muito legal. Com certeza. Agora, como a última pergunta aqui, né? Tudo que é bom dura pouco. Eu gostaria de provocar aqui o Rodrigo, provocar a Total Energy, se é que vocês podem dar alguma informação desse tipo também, às vezes também é confidencial, mas tem alguma novidade já para 2026 que vocês já têm visto ou ainda estão trabalhando para depois divulgar para o povão aí? Na verdade, a gente tem um incremento de linha vindo aí, né? Tanto linha Elf quanto linha Total Energies, atendendo mais veículos, trazendo mais homologações. Então, a gente tem ainda alguns gaps na linha. Esses gaps devem ser tampados aí ou cobertos em 2026. Está vindo coisa boa aí, produto robusto, principalmente para competição, para veículos mais luxuosos, vamos chamar assim, esportivos. Enfim, não vou dar muito spoiler não, senão caçam o meu mandato em casa lá. Mas já ajudou. E só antes da gente terminar a conversa aqui, eu só queria reforçar para você que segue a gente, pessoal. Você sabe, vai lá nas nossas lojas, funcionamos lá até as 22 horas. Na Barra Funda é 24 horas, então se der algum problema ou se precisar comprar ali algum lubrificante, algum produto ali da Total Energies ali, passa lá na Barra Funda, que é 24 horas. Também acessa lá o nosso Mercado Car oficial, que são as nossas redes sociais. Acesse o nosso site, nosso e-commerce, que também tem os produtos da Total Energies. Eu vou pedir pro Rodrigo falar ali naquela câmera ali novamente ali, o @ aí da Total Energies para nós aí, pro pessoal poder seguir vocês lá, ver o que vocês estão aprontando aí nas redes. Perfeito. Nosso @ é Total Energies _BR. Siga a gente lá, tem sempre algumas informações, tem sempre curiosidades, tem algumas pílulas trazendo um pouquinho do dia a dia do mercado automotivo também. E claro, né, não deixe de passar na Mercado Car fazer as suas compras, né? Com loja 24 horas ainda, pelo amor de Deus. Com certeza. E para fechar, para deixar o Rodrigo aqui alegre nesse fim de ano aqui, a Mercado Car tem um presentinho para ele aqui. Opa! Alguns produtos para você. Ó, que beleza. Tá aí no seu carro aí, tá? Poxa, muito... Acho que tem coisa que dá até para usar em casa também, que depois boa, você dá uma olhadinha com calma aí, tá? Obrigado pelo carinho, né? Não precisava, vou arrumar briga em casa lá, eu não é. Em casa e na empresa, né? Eu também eu queria participar. Antes de chegar em casa, eu vou brigar na empresa, mas isso. Muito obrigado. Não precisava de fato, mas estamos juntos, conte sempre com a gente, precisar de qualquer esclarecimento novo no mundo dos lubrificantes, conte sempre com a Total Energies Elf. Com certeza, nós aqui da Mercado Car também agradecemos pela participação, por vocês serem esse parceiro já tão longínquo, então, de qualidade pra gente. Eu já estava querendo marcar com vocês já faz tempo, a nossa agenda aí sempre disputada com corrida, mas é sinal que a coisa tá dando certo. Conseguimos aí no último programa. É verdade. Aqui, beleza, último programa do ano, conseguimos fechar com vocês. Então, foi muito gratificante, bate-papo muito legal, muito descontraído. Quem sabe o ano que vem, em 26, a gente traz vocês aqui de novo para falar falando das novidades. Um pouco aqui das novidades, tá? Perfeito. Valeu? Muito obrigado, Rodrigo. Pessoal, esse foi mais uma edição do Podcar, o último do ano. Então, feliz 2026 para todos vocês e até a próxima, hein? Um abraço, valeu! Feliz ano novo, galera. Um abraço.